Evangelho de Mateus, capítulo 5. E vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Mateus. Como nós já vimos, nós estamos estudando o primeiro dos 5 sermões, ou 5 tópicos, como vocês queiram, que orientam o doutrinamento espiritual no livro de Mateus. Na última quarta-feira, não foi na última quarta-feira, foi no domingo, pela manhã, durante a ceia, nós falamos com os irmãos acerca da primeira das 5 bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós vimos de uma forma clara na Bíblia que esta pobreza de espírito não é uma pobreza material, mas é uma condição humana, espiritual, que leva o ser humano, aquele que teme a Deus, a andar de uma forma diferente dos demais. E essa forma de se conduzir diferente, ela é exatamente a posição que a pessoa toma para não discutir as determinações de Deus. Talvez alguém pergunte, mas Deus é um ser arbitrário ao ponto daquilo que Ele diz não poder ser discutido? Não é um caso de arbitrariedade. É a consciência da verdade que toma conta da vida daquele que serve a Deus e quer servir a Deus, daquele que tem uma finalidade precípua diferente na sua vida, que é exatamente o reino dos céus. Nós estamos vendo um país num momento de desespero. A gente não sabe o que acontece amanhã, o que vai acontecer depois. Há uma incerteza política, uma incerteza social, uma incerteza econômica. A gente não sabe se o mandato da Dilma vai ser cassado, ou se o tribunal vai simplesmente cassar o resultado das eleições. Não é? O negócio está aflorando cada dia. Mas nenhum de nós está tomando nenhuma posição, nenhum movimento contrário àquilo que se chama a lei do país. Até mesmo os movimentos que estão sendo feitos contra autoridades, eles são movimentos que estão bastante ligados à legislação do nosso país. Da mesma forma, meus amados, quando a palavra de Deus trata nas bem-aventuranças, a primeira delas, que primeira e segunda devia ser uma só, por causa da consequência daquilo que é trazido e a vida em cada uma, nós vimos exatamente que para pertencer a este reino chamado Reino dos Céus, e você vê que é uma qualidade, ou melhor, uma exigência sine qua non, uma exigência única, uma exigência direta, uma exigência que não pode ter nela refutação,
Porque Jesus diz: a consequência de ser pobre de espírito é porque destas pessoas é formado o reino dos céus. Então Jesus está, de uma certa forma, condicionando a salvação à obediência às leis do reino do céu. Pastor, a salvação depende simplesmente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas, meus amados, isto é verdade. Só que aceitar o sacrifício de Cristo e aceitar todas as consequências inerentes ao sacrifício de Cristo. E as consequências inerentes ao sacrifício de Cristo, a principal delas é a obediência àquilo que o Rei Jesus Cristo determina. Então nós vimos domingo, durante a ceia, como era o assunto da revista, resolvemos ministrar nesse assunto, que para que possamos adentrar no reino dos céus, nós temos que ser pobres ou humildes de espírito. Vimos que essa humildade não é o sentido material, é o sentido espiritual, é o espírito dominado pelo Espírito de Deus, é o desejo dominado pelo desejo de Deus, é aquele que realmente se torna servo, e ele não reluta diante daquilo que o seu Senhor determina que ele deva fazer e como ele deve viver. Então, segundo o próprio Jesus Cristo, aqui nessa consequência da primeira bem-aventurança lançada em Mateus, nós temos o direito ao reino dos céus. Cabe-nos agora fazer uma introspecção em nossa própria vida e ver se nós somos ou não pobres ou humildes de espírito. Se esta condição está em nós, porque se esta condição está na nossa vida, nós estamos preparados para adentrar nas outras bem-aventuranças. A condição da primeira beatitude é como se fora a chave para abrir a porta para as demais. Tá certo? Eu creio que nós, eu vou dizer que esgotamos o assunto no domingo pela manhã, mas pelo menos elucidamos um pouco acerca desta primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança, como eu já disse para vocês, é inerente à primeira, porque se eu e você não tivermos a pobreza de espírito, nós não poderemos de forma alguma chorar para ser consolado. O choro é de pessoa humilde. O choro não é para pessoas exaltadas, mas a pessoa chora com um momento de reflexão por alguma coisa que está acontecendo ou aconteceu na sua vida. A chave para a felicidade que Jesus demonstra não é constituída de uma lista exaustiva de coisas que nós devamos fazer ou deixar de fazer. A felicidade, segundo a Bíblia, e eu poderia dizer que a Bíblia é o livro da felicidade, porque se você já começa no Velho Testamento, em muitos textos a palavra mostrando a forma como a felicidade se manifesta, no que ela se manifesta e por que ela se manifesta. É interessante, meus irmãos, que é claro que quando nós vamos pensar
que Jesus diz: bem-aventurado aqueles que choram. De início parece um paradoxo, não é? Alguma coisa totalmente anormal. Porque para o pensamento do homem normal, aqui eu não estou falando do homem espiritual. O homem espiritual é aquele, segundo o apóstolo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o homem espiritual é aquele que tem um entendimento diferente do material, porque ele entende as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito são tão significantes, e vou repetir, são tão paradoxais, que o mesmo apóstolo afirma: a palavra da salvação é loucura para os que perecem. É loucura. Então, quando nós começamos a penetrar na palavra de Deus, nós estamos penetrando num campo. Eu vou dizer que é um campo onde a razão não atinge, porque ele é atingido pela razão. Não vou dizer que não é um campo onde o sentimento não esteja junto, porque ele atinge os nossos sentimentos para modificar as nossas ações. Mas ele vai modificar os nossos sentimentos e a nossa razão, ela se torna totalmente aberta ao campo espiritual. Porque quando você pensa na felicidade, normalmente você pensa no riso e não no choro. Você vê alguém passar dando gargalhadas, sorrindo, você diz: aquela pessoa está muito alegre, a pessoa está muito feliz. Lá no meu norte, a gente diz assim: será que viu o passarinho verde? É uma brincadeira que a gente tem. A pessoa está rindo muito assim: será que viu o passarinho verde? Não é? Uma coisa que chamou a atenção e a pessoa está rindo muito. Agora Jesus diz diferente, como Jesus dissesse: feliz é o triste. Isso no pensamento meramente humano. Feliz não é o que sorri, feliz é aquele que está triste. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus nos leva, nos mostra a entender que os que choram, aqui não se refere aos tristonhos, aos melancólicos, aqueles que estão depressivos, mas esse choro não é natural, é um choro implantado pela graça de Deus na vida dos discípulos de Jesus. Eu sei que os irmãos entendem perfeitamente o que eu estou falando. Pode parecer loucura para muitas pessoas que assistiram o vídeo depois, mas para os irmãos isso é muito tranquilo. Esse choro, meus irmãos, é a capacidade de nós chorarmos por nós mesmos e também nós chorarmos pelo mundo que não chora. Veja bem, capacidade de chorarmos por nós mesmos. Isso significa que eu posso estar no estado que eu estiver, na posição social que eu estiver, na condição melhor ou pior que eu estiver, eu posso ser tomado por esse choro e devo ser tomado por esse choro. Tá certo? Nós vivemos em um campo, e aqui eu mexo com o brilho de muita gente, de um tempo de teologias finalistas. Veja bem como a pregação do Evangelho é diferente daquilo que muitas vezes está sendo pregado. E essas teologias são triunfalistas, e elas ensinam que o crente não deve chorar. Veja bem, você é crente, você não tem mais razão para chorar, porque você não tem mais problemas na sua vida.
A teologia da prosperidade, que não é a teologia bíblica, é uma heresia, ou até diria uma apostasia dentro da teologia, porque tenta transtornar todo o ensino de Cristo, como se o Evangelho fosse uma oferta para que na terra nós pudéssemos ter o melhor desta vida, quando o que nós lutamos não é por esta vida, é pela vida espiritual. Eu sei que os irmãos são abençoados, mas os irmãos não são abençoados porque fizeram uma barganha para ser abençoado. Os irmãos são abençoados porque são filhos de Deus, porque sabem chorar, mesmo abençoados, felizes e vitoriosos, vocês sabem chorar, e daqui a pouco nós vamos examinar exatamente esse choro que modifica, esse choro que transforma, esse choro que Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O tipo de choro e o tipo de consolo. Então o que nós podemos ver é o seguinte, irmãos: o crente, ele passa tristeza, ele passa dificuldade, mas fica bem claro que a verdadeira vida cristã e o Evangelho não nos distancia dos nossos sentimentos. Então nós vamos chorar, e muitas vezes é chorando de tristeza mesmo e não de alegria. O choro, irmãos, que a Bíblia fala, que Cristo fala, é produzido por um coração sensível a Deus e um coração sensível a si mesmo. É uma pessoa que sente qual é a perfeita vontade de Deus, e quando penetra no íntimo da perfeita vontade de Deus, ele começa a sentir as suas próprias misérias, seja ele rico ou pobre, sábio ou ignorante, esteja ele em qualquer nível, em qualquer patamar de um ser humano, feliz ou infeliz, mas ele vai sentir que existe alguma coisa dentro dele pelo que ele deve chorar. Interessante, né, irmãos? Eu meditava esta tarde e começava a pensar que só os que olham para Deus e para si percebem que a nossa vida, por mais perfeita que nós queiramos caracterizá-la, diante de Deus nós começamos a ver a nossa inutilidade, aquilo que o profeta Isaías diz: as nossas obras de justiça, diante de Deus, elas se tornam como trapos de imundície. Aí a gente começa a se assustar. Então existem vários tipos de choro, ou vários motivos pelos quais o crente chora, e chora pela bem-aventurança. Mesmo muitas vezes a bem-aventurança traz tristeza na nossa alma, porque estamos lutando por ela, e para alcançá-la, algumas providências nós temos que começar a tomar na nossa vida para entrar dentro do plano de Deus. Interessante notar que esse tipo de choro que eu estou falando, o mundo não experimenta, porque o mundo procura racionalizar. O homem natural, ele quer se justificar. O homem espiritual, ele não quer se justificar, ele quer se apresentar diante de Deus através de Cristo, para que Cristo o justifique. E para que ele seja atingido pela justificação de Deus através de Cristo, é que ele sente
não é o desespero, mas é o arrependimento dentro dele, e ele começa a chorar para atingir o plano da vontade de Deus. Então aquilo que eu disse é um choro produzido por um coração sensível a Deus e sensível a si mesmo. Tá certo? Aquele que não conhece a Deus afirma: ó, eu estou tendo uma vida muito tranquila, eu não enfrento consequências, o que eu faço eu não sinto que é pecado. Eles não entendem que o pecado é um ato objetivo e não simplesmente um ato subjetivo. Ele é praticado também subjetivamente, mas ele é um ato objetivo. É uma coisa que existe, é uma realidade, é uma prática própria. Ele está aí no mundo, ele está jogado, está lançado. E às vezes muitos do nosso meio é a mesma coisa, meus irmãos. Eu tenho tido uma experiência muitas vezes triste, porque eu não sou aquele pastor que gosta de ir no púlpito dizer as coisas para as pessoas. Eu gosto de chegar perto da pessoa sozinho e conversar com ele e perguntar: por que, irmão? Por que, irmã? Porque eu acho que ninguém deve envergonhar ninguém em púlpito, não é lugar de você lançar veneno. Eu gosto muito de chamar a pessoa e conversar com ela. Se ela ficar zangada comigo, o que eu posso fazer? Vou orar por ela, vou pedir perdão para ela. Mas eu gosto de fazer isso. E aqui mesmo no nosso meio, não estou me referindo a outras igrejas, eu não conheço. Quantas vezes eu chego perto de uma pessoa para conversar acerca de um tipo de atitude a ser mudada, de alguma coisa que nós cremos que deve ser abandonado segundo a palavra de Deus, e a resposta da pessoa é muito fria para a gente: pastor, isto aqui não é pecado. A consciência de pecado não é você que cria. A consciência de pecado vem da palavra de Deus. Todo ato de desobediência é pecado. Então essas pessoas são pessoas que não sabem chorar, não sabem como abandonar as suas misérias, porque para abandonarmos as nossas misérias, normalmente nós temos que chorar, porque elas doem. Você fazer uma mudança tem uma dor. Você mexe com alguma coisa, até tirar uma pedra que está há muito tempo no local, deixa um vácuo, deixa um buraco. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Para aplicarmos a nossa vida espiritual como Deus quer a nossa vida material, vai mexer com muita coisa a partir do nosso ego. Por isso que eu disse que todas as demais bem-aventuranças, elas dependem da primeira: bem-aventurados os pobres de espírito. E alguns comentaristas dizem assim: os domesticados. Porque o domesticado é aquele que é transformado através de um ato exterior que penetra nele e ele termina se educando naquele ato. Não é isso mesmo, domesticado? Você pega um cão bravo, domestica ele de tal modo que o dono fala: senta, ele senta. Chega alguém de fora que avançar, senta, deita. Pode passar perto, ele não faz nada. Eu não tenho coragem de passar perto. Que aquilo ali só não é perigoso quando está de boca fechada. Quando abre, aí sim o perigo vem, né? Então o primeiro passo realmente é este: a obediência. Então esse choro é a resposta humilde e contrita, aquela resposta que sai de dentro do nosso coração quando nós enxergamos a nós mesmos. Senão todo mundo que chorasse estava salvo, não? Chorou, está tudo resolvido. Chorou, foi pobre? Não, mas não é pobre, essa pobreza é o poder do espírito. É aquele choro que leva, advindo de uma consequência na nossa vida, nos leva à presença de Deus. Então, quando nós enxergamos a
Quebrantamento, ele não acompanha apenas a conversão, mas o quebrantamento, irmão, ele acompanha ao longo de toda a nossa vida. Vou dar exemplo de choros diferentes da Bíblia. Quando você abre, vamos abrir o Salmo 119, versículo 136, porque são dois tipos de choro que o crente tem que ter: choro por si mesmo e o choro pelos outros. Nós temos que aprender a chorar por nós e chorar pelos outros. Quando nós aprendermos isso, nós aprenderemos aquilo que se chama a intercessão. E o choro não é outra coisa senão uma intercessão que muitas vezes fazemos por nós mesmos e muitas vezes fazemos também por outros. Desculpe, eu quero ir primeiro para o Salmo 51. O Salmo 51 não é apenas uma súplica de Davi, é um choro de Davi. Ali Davi está sendo um bem-aventurado. Ali Davi está cumprindo aquilo que está no Salmo 32. Bem-aventurado o homem que o pecado é perdoado e a iniquidade é coberta. Esse choro aqui é para o perdão do nosso pecado e a cobertura da nossa iniquidade. Davi no Salmo 51, meus irmãos, ele chora pela sua iniquidade, ele chora pelo seu pecado. E a vida de Davi vai transformada depois disso. Você quer ver a profundidade do choro um pouquinho mais do que Davi? E a Bíblia mostra que esse choro vem quando a palavra de Deus vem sobre a pessoa. Para Davi veio quando Natan chegou e disse: este homem é você. Você quer ver um exemplo que deixa muito mais claro? Mateus capítulo 27. Desculpe, Mateus capítulo 26. Mateus 26 e 75 diz o seguinte: lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, o que ele fez? O que ele fez? Esse choro de Mateus era o que? De Pedro era o que? Era o choro do arrependimento. Mas nós vamos encontrar em João que Jesus conversa com ele, não? Não. Jesus conversando com Mateus, com Pedro, Pedro se arrependendo. É do final de João, não? Hein? Isso. É João mesmo, né? Gente, 21:15. Olha aqui uma coisa. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, o quê? Entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me?
ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, qual foi o choro de João lá em Mateus capítulo 26 e versículo 75? O choro do arrependimento, a tristeza por ter pecado, a tristeza por ter pecado. Jesus está se referindo exatamente aqui às pessoas que sabem chorar quando pecam. E esse choro traduz o arrependimento exatamente para que tenham a vida eterna. Esse choro deve trazer uma mudança de atitude. Você não ouve mais a Bíblia falar acerca de Pedro fazendo bobagem depois daquele dia. Será que nós temos chorado por causa dos nossos pecados? O pecado para você é uma coisa comum, uma coisa normal. O pecado é uma coisa da vida. Acontece com qualquer um. Até a Bíblia diz, né? Não há homem que não peque. Já viu que essa defesa muito grande, todo mundo faz? Mas rapaz, não é você. Não, pastor. A Bíblia diz que não há homem que não peque. A Bíblia diz. Mas a Bíblia mostra o seguinte: diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado, tem alguém que apela. Mas nós temos que buscar essa pessoa que apela e dar a razão. O advogado se contrata. O advogado não sai atrás de você no meio da rua para dizer: vem cá, eu vou te defender. Você que vai atrás e diz assim: olha, eu fiz isto. Eu estou precisando de alguém que me defenda. Advogados é trazer para si, né? Avocar para si, buscar para si, assumir aquilo. E eu te digo um negócio: isso aqui eu tenho vergonha. A pessoa entra num escritório de um advogado, principalmente se ele for um criminalista, e ele conta tudo da vida dele para aquela pessoa, joga nas mãos dela, para que aquela pessoa possa fazer. Dentro da igreja as pessoas não têm coragem de fazer isso não. Da Bíblia diz que nós devemos comunicar uns aos outros as nossas faltas e orar uns pelos outros para que sejamos perdoados. Mas isso é uma desconfiança grande. Tá certo? Então o choro pela tristeza dos nossos pecados. E devemos também ter o choro pela tristeza dos pecados dos outros. É o caso do Salmo 119, o versículo 136, que nós falávamos há pouco. O João disse que qualquer dia vai cantar o Salmo 119, todinho aqui o hino que tem aí. Ele vai cantar, vai ler o Salmo 119, cantar o hino 386. 380. Só ele já dirigiu o culto, né? Salmo 119, 380. Quem já cantou aqui no 380? Debaixo de umas muito famosas lampareiras, lá, estando já na semana. Hein? 20 minutos? O Salmo 119? O dia que nós vamos ler, chamaram aí, 20 minutos. Quer dizer, leu o Salmo 119, cantou em 386, pode tirar a oferta, fazer o apelo e encerrar o culto. Nós temos que orar pelos enfermos. Então, Salmo 119, versículo 136. Como é que diz? Acharam? Rios d'águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. O salmista está dizendo: eu choro e choro muito, porque vocês não guardam a lei do Senhor. Você tem o livro de Daniel, aquele caso de Daniel também. Daniel, quando viu uma situação difícil, como estava o povo,
desobediente de tudo que ele fez, ele foi orar, ele foi chorar, ele foi interceder diante de Deus, ele foi lutar com Deus. Então havia no coração de Daniel alguma coisa diferente na sua vida. Então no Velho Testamento também havia bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choro, meus irmãos, choro, ele deve ser exatamente manifestado não só por nós, mas também por aqueles que precisam ser libertos do Senhor. Por que são bem-aventurados? Porque a palavra de Deus diz assim: eles serão consolados. Já temos 6 minutos. Porque eles serão consolados. A Bíblia mostra, meus irmãos, que o consolo vem pela realização de alguma coisa, de um desejo cumprido que temos em nosso coração. Alguma coisa que vai trazer satisfação. Faço uma pergunta: como é que está a sua família? Todos são crentes? Os que são crentes estão servindo realmente a Deus? O que você tem feito por cada um deles? Você tem chorado por você mesmo e chorado por eles também? Muitos usam a palavra eu te amo. Tornou-se tão vil, tão banal, não? O amor vai mais além. O amor tem consequências. E consequências inexauríveis. O amor é uma coisa muito forte. O amor faz você chorar por você, porque Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então eu tenho que me amar tanto para poder amar outrem. E esse amor que eu tenho que demonstrar por mim, ele tem que ser muito forte ao ponto de eu chorar por mim mesmo. Às vezes eu vivo a vida disfarçando as coisas da vida. Eu tenho que viver lutando pelas coisas, principalmente pelas coisas espirituais. A palavra de Deus diz: buscai as coisas lá de cima, onde Deus está onde Cristo está sentado à destra do Pai. E é nele que está a salvação, é com ele que está a salvação. Eu só posso me tornar um intercessor se eu estiver incluído nesta bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Quando diz porque serão consolados, significa porque haverá resposta ao seu choro. O consolo é este, porque vai haver resposta ao seu choro, vai haver resposta ao seu clamor. É muito bonito: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu estou amando o meu próximo? Eu estou chorando por ele? Ou eu tenho uma qualificação para o meu próximo? Às vezes eu qualifico quem é o meu próximo e quem não é o meu próximo. Mas na parábola do samaritano, o que é que Jesus diz? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Foi espancado na estrada. Passa um, passa outro, passa outro. Lá vem um samaritano. Pega o homem e leva para ser cuidado. Aquele que pregava acerca do amor ao próximo, aqueles que ensinavam acerca do amor ao próximo, eles passaram por lá. Então o próximo é aquele que Deus colocou diante dos meus olhos para que eu possa fazer alguma coisa por ele. Eu tenho que pedir ao Senhor que abra os meus olhos para que eu veja a necessidade de alguém que está próximo de mim, e principalmente a grande necessidade de ter o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Mas hoje em dia a igreja não é para lágrimas, a igreja é para forró. É verdade ou não é?
Hoje em dia a igreja é para todo mundo sorrir, diz que tem até lá no espírito do riso aí, né? Vocês vão ficar cheios do espírito, começa a rir aí. Palhaçada, qualquer um faz outro rir. Eu já fiz essa brincadeira, às vezes viajando, a Vânia sabe disso. Um monte de primo lá brincando, vamos fazer todo mundo rir. Começaram daqui a pouco, todo mundo rindo. E a noite brigando comigo que eu estava brincando, né? Vocês entendem como é o negócio? Chegou a hora de nós entendermos a vontade de Deus como se manifesta através da sua palavra. Nós temos vários tipos de choro bíblicos que, se Deus quiser, na próxima quarta-feira eu quero conversar com os irmãos acerca dos vários tipos de choro. Mas hoje eu quero dizer ainda para vocês o seguinte, que o choro é um instrumento que Deus colocou à nossa disposição para que possamos derramar a nossa alma diante dEle. E olha o que eu estou dizendo, derramar a nossa alma diante dEle. Não é colocar cebola no olho para correr água, não. Porque Ele conhece o nosso sentimento, Ele conhece o nosso íntimo. E derramando a nossa alma diante dEle, haja transformações e haja bênção. Esse consolo de Deus através do choro, bem-aventurados que choram serão consolados, traduz exatamente em perdão, em cura, em restauração, manifestação da graça de Deus sobre nós e sobre os outros. Então o choro é o instrumento que Deus usa para nos aproximar cada vez mais dEle e recebermos o seu consolo. Como nós vamos devolver esta característica, meus irmãos? Só há duas formas de desenvolver a característica de chorar. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A primeira grande característica é cultivar a intimidade com Deus. Porque só vai ter misericórdia do teu choro quem te amar. Quantas pessoas têm passado por aí, a pessoa está chorando, e você vai dar uma olhadinha e vai embora? Nem o teu lenço você não tem coragem de entregar para ele, nem puxar um lencinho de papel você não tem coragem de entregar para ele. Então, para ter um coração quebrantado, tem que ser humilde de espírito, pobre de espírito, para conseguir chorar exatamente nessa intimidade com Deus. Ela nos vai partilhar o coração de Deus, sentir o que Deus sente. Por que Jesus operava milagres no meio da multidão? Não era simplesmente porque Ele era poderoso. A Bíblia diz que Ele olhava para a multidão e sentia compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então, como Ele sentia compaixão, Ele operava maravilhas no meio. Então o choro nos traz a compaixão, nos leva a Deus, e isto é possível através de uma vida de devocional sagrada. Segundo fato importante, eu já falei com vocês, é desenvolver o nosso amor a Deus e ao próximo. Vamos falar bem franco. O choro do filho do vizinho pode incomodar os seus ouvidos, mas dificilmente atinge o seu coração. O choro do teu filho não incomoda somente os teus ouvidos, mas ele incomoda o teu coração, incomoda a tua alma. Tá certo? Então, quando eu amo a Deus, Deus se sente amado por mim. Não estou falando nem que Ele me ama, porque o amor de Deus é indiscutível. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então o amor de Deus é para justos e injustos, é
para crentes e descrentes, para fiéis e infiéis. Deus ama todos. Deus ama o pecador. Vou repetir o que muita gente diz, é uma verdade, muitos criticam. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Ele quer retirar o pecador. Então, quando eu amo a Deus e eu amo o próximo, eu posso chorar pelos perdidos. Eu posso ouvir a voz de Jesus dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vamos ficar hoje aqui aprendendo, em primeiro lugar, a chorar por nós mesmos. Já pensou hoje à noite, se chegar em casa, se dobrar seus joelhos, ou quando você começar a orar, chorar por você mesmo? A minha vida e a tua vida vai mudar se começar a fazer isso. Porque eu vou sentir o que está necessitando dentro de mim. Tenho que ter aquele primeiro passo, a primeira beatitude. Bem-aventurado os pobres, os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Os pobres e humildes de coração, eles têm um relacionamento com Deus, eles têm intimidade com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele é visto por Deus como alguém que ama a Deus. E como Jesus disse, que quem não ama o seu irmão que está vendo, também não ama a Deus que não está vendo. Então, se você ama a Deus, você ama o seu irmão, você ama o seu próximo. É uma característica de quem ama a Deus. Está lá na carta de João. Aquele que diz que ama o seu irmão, que ama a Deus e não ama o seu irmão, beléu para ele. Então tem que começar a pensar em mudar de vida. É o que eu disse para vocês. Quando nós começamos o Sermão do Monte, nós começamos as características da vida cristã, nós começamos a aprender o que é ser crente. Às vezes você fica 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 anos dentro da igreja, mas não sabe o que é ser crente realmente. É aquilo que o apóstolo diz: eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês ainda são como crianças. O apóstolo diz: crescei, para deixar de tomar leite, tem que começar a comer feijoada. Vai ser um alimento mais sólido, que a nossa vida precisa ser fortalecida. A grande pergunta: eu amo realmente a Deus? Eu vou perguntar se Deus lhe ama, que a minha Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Mas eu amo realmente a Deus? Eu amo realmente a mim mesmo? Então eu posso amar o meu próximo. Então, se eu amo a Deus, eu tenho intimidade com Ele, eu vou me relacionar com Ele, eu vou chorar pelas minhas misérias, pelas minhas infidelidades, pelos meus pecados, pelas minhas misérias. E o salmista diz que o Senhor vai lançá-los do mais profundo do abismo e não se lembra mais deles. E se eu amo a mim mesmo, depois dessa característica manifestada, eu posso orar pelo meu semelhante, eu posso chorar por ele, e a misericórdia de Deus vai ser manifestada, porque Deus vai ouvir a minha oração. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos entregar aqui para o pastor Coutinho encerrar.